Boa noite a todos, estamos aqui para mais um podcast do Estado da União, hoje episódio especial. Nós já tínhamos avisado no episódio anterior que íamos ter surpresas ainda durante o mês de novembro e aqui estamos nós, hoje também num espaço diferente. Agradecer também a disponibilidade e a amabilidade do staff do restaurante Casa Velha na cedência do espaço para fazer este podcast, e agradecer também a presença do José Barbosa, jogador da equipa de basquetebol da União Desportiva Oliveirense, e a quem também nós agradecemos a presença, e para falarmos aqui um bocadinho sobre o seu trajeto, sobre alguém que marcou o basquetebol português nos últimos anos, nomeadamente também na última década, e que agora recentemente conseguiu a proeza de chegar ao bem redondo número de 500 jogos na Liga Portuguesa. E para despassar já isto assim de uma forma mais descontraída, acho que vamos começar assim aqui então a nossa conversa com o Zé Barbosa. Zé, quais são as tuas raízes e o que é que te fez assim ligar assim tão forte ao Oliveirense? Olha, boa noite. Antes de mais agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. É a segunda vez, portanto, penso que vai ser uma boa conversa. Em relação à tua pergunta, penso que foi uma ligação natural. Eu nasci aqui em Oliveira das Mães, eu cresci no centro de Oliveira das Mães, eu cresci a ir ver futebol com o meu pai e com o meu irmão ao estádio Carlos Osório e, portanto, naturalmente que a praticar desporto seria na Oliveirense. E assim foi, até comecei pelo futebol e só depois fui para o basquetebol, mas a ligação com o clube sempre esteve desde pequeno e pronto, e foi através dessas experiências, dessas memórias que foram criadas as tais raízes que mencionaste e que até hoje perduram, não é? Não é que seja assim tão velho quanto isso, mas já são 30 e poucos anos de ligação, quer profissional, quer emocional, com o clube, e portanto não me posso dissuadir dessas raízes, e ainda bem que assim é. E na altura, tu mencionaste agora que até começaste pelo futebol. O que é que te fez mudar? Na altura até conseguia conciliar as duas. Aliás, eu praticava 3 desportos, que era futebol, basquete e natação. E portanto, na altura, com 8, 9 anos, tanto eu como o meu irmão conseguimos conciliar isso durante a semana toda. Era ali uma ginástica gigante para os meus pais, mas lembro que conseguimos conciliar. Mas de facto eu comecei pelo futebol porque acho que é o mais natural para qualquer miúdo em Portugal naquela altura, era começar a dar uns toques. Exatamente. Com o pé. E depois o meu pai não tinha qualquer ligação com o basquete, a minha mãe também não, ou seja, a minha família não tinha absolutamente qualquer ligação com o basquete. E depois, por influência de amigos de escola, a convidarem-me para experimentar, o gosto surgiu, foi aumentando e de facto depois chegou ali a uma altura em que já levava bem a sério tanto uma como a outra. Acabei depois por deixar a natação e ficar só com o basquete e o futebol, mas já levar as duas bem a sério, tanto é que eu ia à seleção distrital de futebol e à seleção distrital de basquetebol e portanto eu realmente cheguei ali a um ponto da minha vida que, não tendo bem a noção agora porque era miúdo, tinha 10 anos, 11 anos, portanto não me lembro de muita coisa, mas tenho a memória de que olhava para as duas e dizia: tenho aqui um caminho pela frente. Não estou a dizer que viria a ser um grande jogador de futebol, mas ia à seleção distrital e para mim já naquela altura era, se vou à seleção distrital, pelo menos minimamente bom sou. Quando isso também aconteceu comigo, naquela altura, um jogador que chegasse ali ao patamar da seleção distrital, para nós era como se chegasse à seleção nacional. Sem dúvida, porque
porque de facto seleções distritais, nós sabemos que havia Porto e Lisboa que eram muito fortes pelo Futebol Clube Porto, Benfica e Sporting, e depois aqui no distrito de Aveiro havia várias equipas que punham jogadores na seleção distrital, mas o Oliveirense muito raramente colocava nos vários escalões, e de facto nós não foi o único na minha geração, porque realmente tínhamos uma geração muito boa de futebol, e realmente nós 2 ou 3 irmos à seleção distrital foi muito bom, porque tínhamos feito uma época muito boa, tínhamos tido jogos contra o Beira-Mar, Feirense, equipas que a nível de formação já mais desenvolvidas, com centros de treino já e tudo mais, e punham lá muitos jogadores, e nós tínhamos feito bons jogos contra eles, e de facto, para concluir, de facto sentíamos que tínhamos algum potencial, não sei se viríamos a chegar a outros patamares, mas naquele momento tínhamos algum potencial para o futebol também. A minha decisão depois, quando os meus pais acharam que estava na altura de escolher uma das duas, a minha decisão até acabou por se prender para o futebol, ao contrário do meu irmão, que na mesma altura que teve que escolher, foi pelo basquete. E então a minha decisão até foi pelo futebol, porque, sei lá, aquela coisa de querer vir a ser estrela de futebol, quem nunca, não é? E até foi pelo futebol, mas depois rapidamente se alterou. Houve ali um ou outro episódio que me fez, episódio mau não do futebol, que me fizesse mudar para o basquete, mas sim um episódio do basquete que me fizesse sentir falta do basquete, e então deixar o futebol e finalmente terminar com a minha escolha pelo basquete até hoje. E pronto. E com que idade é que acabaste com o futebol? Foi 11, 12 anos, ou seja, eu penso que fiz dos 8 aos 10 os 3, futebol, basquete, natação. Dos 10 aos 11, 12, 12 penso que é escolinhas, eu lembro que era escolinha... Era escolinhas infantis? Eu acho que já não cheguei a infantis, foi só escolinhas A, escolinhas B. Portanto, se saíste aos 12, fizeste infantis? Infantis, então pronto, então se calhar foi isso. E a partir dos 13, 14 aí foi só basquete, onde já ia às seleções distritais, já as prospeções para as seleções nacionais, que depois iriam começar nos sub-16, sub-18 e por aí em diante. E portanto o futebol foi mais ou menos até essa idade, e depois o basquete perdurou até hoje. Mas foi... Acho que qualquer miúdo deve passar por este processo de experimentar, de ver do que é que gosta, de ver onde é que se sente bem. E eu acho que os meus pais sempre me incutiram isso. Cheguei até a experimentar karaté, fui uma vez, desisti logo. O meu filho pratica. E a minha filha também entrou agora este ano e adora aquilo. Não sei porque, na altura experimentei, e lembro-me de chegar a casa e dizer ao meu pai: não quero ir mais. E ela não foi nada de especial, foi uma aula introdutória, uma aula que o professor me deu a conhecer tudo, o normal das crianças. E não sei porque cheguei a casa e disse: pai, não quero ir mais. Pronto, não sei. Mas a minha filha ainda agora entrou e adora aquilo. Tanto é que ela anda na natação e no karaté tal como o meu também. E adora. Mas pronto, acho que faz parte da nossa infância experimentar e desenvolver capacidades e depois mais tarde decidir, sim. E o que é que a tua família achou dessa tua mudança? Eles sempre respeitaram muito a minha decisão, mesmo com aquela idade, eles sempre me deram e sempre me entregaram o poder total da decisão, tanto a mim como ao meu irmão, porque o meu irmão, quando toma essas decisões ao mesmo tempo que eu, é mais novo do que eu, porque o meu irmão faz diferença de 2, 3 anos. E também ele próprio pôde decidir a 100% o que queria. Claro que quando tu escolhes pelo futebol, interiormente do basquete, e passado um mês estás a pedir para desistir do futebol e voltar para o basquete, os pais naturalmente tentam perceber o porquê dessa decisão tão repentina. Mas a razão foi simples, foi na altura em que eu desisto do basquete e vou para o futebol, o meu irmão ficou no basquete e vai a um torneio, e o meu pai vai já como seccionista de uma das equipas de formação, vai a um torneio nas ilhas, onde andam de avião, e para nós na altura andar de avião, pelo menos para mim, era
algo que eu queria muito, não era tão frequente como hoje em dia as pessoas andam, não havia low cost, não havia nada disso, e portanto lembro-me de estar em casa com a minha mãe e o meu pai e o meu irmão irem ao tal torneio uma semana ou tal para fora, e eu estar em casa com a minha mãe ali, não sei se ia chorar por fora, mas por dentro, os meus pais, o meu pai viajou com o meu irmão de avião e eu aqui, e eu lembro-me que foi razão suficiente para, do género, se o basquete tem a oportunidade de haver torneios nas ilhas, eu quero estar no basquete, porque gostar das modalidades, eu gosto de igual das duas, mas é aquele pensamento imaturo, não é? Próprio da idade. E então foi uma das razões pela qual eu quis desistir do futebol e ir para o basquete, porque realmente havia torneios anualmente, quer nos Açores, quer na Madeira, e tanto é que depois, quando eu regresso ao basquete, logo a seguir tenho um torneio na Madeira, onde já vou com a equipa, e os pais foram todos, e naquele convívio familiar, e felizmente, não que não gostasse do futebol, não que não fosse ter sucesso no futebol, mas olhando agora para trás, 30 anos ou 20 e tal anos para trás, felizmente que fiz a opção que fiz. Exato. E a nível de formação no basquetebol, o que é que olhas para trás e do que é que tu te lembras, do que é que tu te recordas? Muito, e vou-te explicar porquê. O meu pai começou seccionista de mini-basquete, iniciados. Ou seja, acompanhou muito ali as mas depois acaba por chegar a um cargo em que já é quase o responsável máximo por toda a formação. E, portanto, eu convivia diariamente com a organização do que era logística de todas as equipas, pavilhões, andar sempre para trás e para a frente com ele. O meu dia-a-dia era andar com ele a vivenciar isso. E para além disso, foi uma altura onde a equipa sénior, a equipa profissional olhanense, estava no auge, as finais contra a PT, havia dinheiro, havia investimento na formação, trazer treinadores de fora, ou seja, houve ali todo um processo de revolução do clube em que eu tive essa sorte de apanhar anos onde vinham treinadores como a Teresa Barata de Vila Real, o marido, o Helder, que passavam um testemunho para treinadores de cá. Tive um treinador de formação, a maior parte do tempo, que foi o Vítor Martins, que me ensinou praticamente tudo o que é, não só de basquete, mas acima de tudo, enquanto pessoa, por cima naquela fase da adolescência, que é sempre uma fase mais difícil, ele acompanhou-nos. Onde é que tu devias estar? Valores, princípios, depois mais tarde o professor Costeira também, já numa fase mais de transição, formação, que é ali os sub-18, aqueles 16, 17, 18 anos, uma fase de transição entre formação sénior, que também é preciso acompanhamento. Ou seja, eu fui tendo sorte, quer nos treinadores, quer na envolvência do clube, e uma das razões para eu ter depois sucesso a nível sénior, a nível profissional, a partir dos 18, 17 anos, foi esse background todo, essas bases todas, que eu e a minha geração vai à Final Four nacional de sub-18, onde fisicamente não era o mais alto, mas era uma equipa muito baixa comparativa. Nós fomos à Final Four nacional contra Porto, Benfica e Barreirense, salvo erro, que era o mítico clube de formação. E de facto olhávamos para as outras equipas e era postos 2 metros para cima, extremos quase a chegar aos 2 metros, bases muito altos, e de facto o nosso posto era o Fernando, que tinha 1,90 m, não sei se tanto, mas andava por ali. Havia o Renato Azevedo, que depois também chegou a jogar na Liga com o Oliveirense, mas depois era tudo à base de tudo em média da minha altura, pouco mais, pouco menos. E de facto conseguíamos competir com as outras equipas, lá está, por esse espírito de entreajuda, pelos valores que nos incutiram, pela amizade que nós tínhamos desde os 8 anos até aos 18, ou seja, era literalmente uma família na verdadeira acessão da palavra. E eu tive essa sorte. Cresci basicamente a acreditar que, mesmo sendo pequeno, podes ter sucesso, porque de facto a nossa equipa era a prova disso. Nós competíamos com qualquer equipa do país, mesmo sendo uma equipa muito, muito baixa, em média, mesmo aqui a nível de distrito, havia equipas como o Galitos de Aveiro, como o São Joanense, como o Ovarense, já com jogadores que vinham de fora, com outras referências, e que nós conseguimos competir e vencer e ser campeões distritais.
E, portanto, isso para mim foi uma sorte e uma vantagem gigante para depois para o resto da minha vida. Exatamente. Sim. E tu depois sais para o Varense ainda em idade de formação, não foi? Sim, aqui na altura ainda havia o escalão de sub-20, mas eu, ou seja, faço o escalão de sub-18 até ao fim e depois queria começar uma equipa, queria começar a jogar profissionalmente. Coincidiu também com a ida para a universidade e, portanto, foi exatamente no momento em que o Oliveirense termina a equipa sénior e, portanto, eu se quisesse dar continuidade, ou ficava na equipa sub-20 do Oliveirense e na universidade e não jogava a nível sénior, ou então procurava uma equipa sénior por perto. Encontrei o Sangalhos, havia muitos jogadores de Sangalhos que estudavam na Universidade de Aveiro e, portanto, aquela ligação Sangalhos-Universidade de Aveiro era boa e iria-me permitir boleias, na altura não tinha carta, boleias, acompanhamento, sei lá, toda aquela supervisão que os mais velhos acabam por dar aos rookies, aos mais novos. Era ali um bom sistema que o Sangalhos criava e acabo por assinar 4 anos com o Sangalhos, onde, passado uma semana após assinar com o Sangalhos, surge a proposta do Oliveirense, que era tricampeã nacional na altura, uma proposta irrecusável. E de facto falei com os Sangalhos, expliquei-lhes a situação e pronto, felizmente para mim eles compreenderam. Era uma Oliveirense tricampeã que me queria como base na sua equipa. Financeiramente não era a razão, porque de facto ia ganhar exatamente o mesmo que ia ganhar em Sangalhos. Mas a visibilidade e a possibilidade de estar com aquelas trutas todas e de evoluir era realmente o que eu procurava naquela fase da minha carreira. E foi, e daí vou para o Ovar, estudar em Aveiro e jogar em Ovar, e isso realmente assinei por 4 anos e foram 4 anos onde eu só tinha que ser esponja e sugar tudo o que me rodeava, quer fora de campo, quer dentro de campo. E pronto, ainda acabo por fazer também simultaneamente com a equipa sénior os tal escalão de sub-20, onde acabo por competir contra o Oliveirense sub-20, que era a minha família desde os 18 anos, momentos já onde eu comecei a sentir, porque depois mais para a frente vinha a sentir este tipo de duelos, de confrontos emocionais que fui tendo ao longo da carreira. Jogar contra o meu irmão também cheguei a jogar depois mais para a frente, mesmo agora quando estava no Benfica e regressava ao Oliveira, jogar contra o Oliveirense era sempre muito emotivo para mim, mesmo agora quando estou no Oliveirense jogar contra o Benfica acaba por ser de certa forma emotivo, porque tu crias laços com as pessoas. E portanto lembro-me que esse foi o primeiro momento em que senti estou a jogar contra os meus amigos de escola, de infância, que cresceram comigo na rua, no basquete, no futebol. E acabou por ser difícil, mas pronto, são memórias também que ficam e aprendizagens que tu levas, não é? Mas foi esse o meu percurso de pós-formação, transição-formação sénior e foi bom. E pronto, e continuando, a tua passagem pelo Benfica? Foi uma experiência que penso que qualquer jogador deveria ter. Quando digo deveria ter, não no sentido de ser o Benfica em si, mas de ser um clube grande. É uma realidade completamente diferente. É um dia-a-dia completamente diferente, ou seja, tudo é diferente e se tu não te adaptas e rápido, não sobrevives. Tem muitas coisas boas, muitas coisas melhor que se calhar noutros clubes, logo a começar por a nível financeiro, não que no meu caso tivesse tido essa vantagem, mas posso ver pelos meus colegas de equipa, como é óbvio, as remunerações são diferentes do que é praticado no resto da liga de basquetebol, logo aí é uma realidade diferente. E depois, mas depois tens que também lidar com as coisas menos positivas, a pressão, lidar com os egos que te rodeiam, porque os jogadores que partilham o balneário contigo estão habituados a serem o centro das atenções, os líderes, as máquinas das equipas de onde vêm e chegam ali, e se tu juntas 10 máquinas num só balneário, alguém vai ter que ser o carregador de piano, não podem ser todos os pianistas. E portanto acho que o trabalho nesse tipo de equipas acaba por ser muito mais encontrar o teu papel, ajustar-te
cada um saber o que tem que fazer, quando e como, do que propriamente ensiná-los a jogar, porque qualquer jogador que vai para o Benfica, Porto ou Sporting, teoricamente já sabe jogar. Teoricamente já sabe jogar. É mesmo só encaixar as peças, e que parece um trabalho fácil, mas é um trabalho se calhar tão ou mais difícil do que, por exemplo, no Oliveirense, que é um clube muito mais de recrutar jovens com muito potencial ou alguém que quer relançar a carreira e trabalhá-los e se servir quase como uma rampa de lançamento, tentando obviamente ao mesmo tempo ganhar, conquistar títulos, mas que temos que ser honestos, há muitos jogadores que vêm para cá para ganhar, mas ao mesmo tempo também para terem visibilidade para depois chegarem a outros patamares, percebe? E a experiência do Benfica resume-se muito a isso, a resiliência, chegar lá, não pelo grupo em si, porque por acaso eu fui com o Norberto e o Norberto sempre tentou recrutar jogadores que fossem muito bons, como é óbvio, no campo, mas que ao mesmo tempo pudessem dar um bom ambiente de balneário, e isso ele quase sempre conseguiu. E portanto aí não tive grandes dificuldades, tendo em conta o que eu ouvia do passado, porque eu já tinha tido várias propostas de Benfica antes e sempre tinha ouvido, não sei se é verdade ou não, mas sempre houve esse zum que nem sempre as coisas eram fáceis no balneário dessas grandes equipas, e por acaso não tive grande queixa disso, mas realmente a pressão com que tu acordas e te deitas todos os dias é que parece que o mundo vai acabar cada vez que perdes, que não podes sair de casa nos 3 dias seguintes. E de facto saber lidar com isso e vivenciares com isso e chegares a casa e tentares-te abstrair disso, acaba por ser difícil e pronto, acho que foi a maior dificuldade que tive, mas que ao mesmo tempo tornou a experiência muito gratificante. Claro que também a ganhar ajuda, e eu em 4 épocas tive a sorte de ser campeão às 4, e isso ajuda. Mas foi uma experiência incrível mesmo, incrível. Desses 4 campeonatos, qual é que foi o que te marcou mais? Talvez o primeiro. O primeiro porque foi uma época do mais difícil. Foi uma época onde o Norberto chega, onde o Norberto constrói uma equipa de raiz. Logo por aí, construir uma equipa de raiz normalmente significa não ganhar logo de início, porque tens que construir a equipa, as dinâmicas, o estilo de jogo e tudo mais, e quando competes contra uma equipa como por exemplo o Sporting, que já era uma equipa com mentalidade ganhadora, era campeã nacional em título, com jogadores como o Travante, o James Ellicer, o Diogo Ventura, jogadores que já jogavam de olhos fechados, ou seja, uma equipa já feita, e quando competes contra uma equipa dessas, em que tu ainda és uma equipa a começar do zero, por muito bons jogadores que tenhas, partes sempre atrás. E o que aconteceu nesse ano foi que nós perdemos muitos jogos seguidos. Começou a sair inclusive a notícia no jornal, X derrotas seguidas contra o Sporting, ou seja, começou a ser notícia o número de derrotas seguidas contra o Sporting, começou a ser uma coisa muito específica, com muita visibilidade, que acaba por entrar na tua cabeça, acaba por entrar no clube, passas nos corredores. Outra vez contra o Sporting, outra vez, então vocês não conseguem ganhar o Sporting. Aquilo começa-te a mexer num clube onde a pressão de ganhar é diária, literalmente diária, independentemente de jogares contra quem for. De facto, chegas ali ao final da época, aos play-offs, com a sensação de que poderás não ser campeão. E tu no Benfica, com o investimento que fazes, chegares ao final da época, em vez de com a confiança de que isto é nosso, isto vai dar, mas com o sentimento de que provavelmente isto não vai dar, porque nós não conseguimos ultrapassá-los a nível mental, não conseguimos vencê-los, acaba por dar outro sabor quando no fim realmente ganhas, um alívio tremendo, um respirar fundo incrível e a sensação de alívio e de concretização muito melhor. Muito boa, tanto é que depois nas épocas seguintes já ganhas mais uma taça, já vais ganhando muito mais durante o ano, já dominas a época regular e acabas em primeiro e tens o fator casa, e portanto logo aí já tens outro domínio, já chegas aos play-offs, até poderia não dar, mas chegas com aquela confiança de que isto tem que correr muito mal para não dar,
E no primeiro ano não, foi de facto quando jogávamos contra o Sporting, e eu conhecia muito bem o Travante daqui e sabia que quando eles até podiam estar por 20 pontos, e isso aconteceu mais do que uma vez, 2 ou 3 vezes, eles estando a perder por 20 pontos e tu olhas para eles, nós estamos a ganhar por 20 pontos e tu olhas para eles e eles rirem-se sabendo que em 5 minutos nós damos a volta a isto, mentalmente nós somos superiores a vocês, isto é uma questão de clique, e o jogo dava-se por isso. Chegávamos ao terceiro período, vinhamos de intervalo, eles tinham ali 5 minutos bons, começavam a pressionar o campo inteiro, começavam a vir para cima de nós pelo contrário a encolher, e o jogo estava feito. E o Travante nisso e o Travante começava a bater palmas, a rir, a puxar pelo público, a picar o público. O Travante nisso era exímio. Era exímio. Nesse aspecto mental foi o melhor que eu conheci. Ele conseguia ganhar jogos e contagiar os colegas de equipa e contagiar também a equipa adversária pela negativa, só com esse comportamento. Eu lembro-me de um episódio do Travante, ainda cá em Oliveira. Foi num jogo, no primeiro ano que fomos campeões, num jogo contra o Porto, aqui no Salvador. Estávamos a perder o jogo por 10 ou 12 pontos, e o jogo estava parado, e estava os jogadores todos no lado do campo, e estava o Travante no outro lado, estava lá a música, e eu vejo o Travante a dançar. Isso. E estamos a perder o jogo por 10 ou 12 pontos, e vejo o Travante e foda-se, já que perdemos o jogo, e este gajo aqui a dançar, meu. E o que é certo é que ele, a partir daí, deu um festival. Sem dúvida, tanto é que quando ele está aqui em Oliveira, nós tivemos exatamente a mesma superioridade mental, vou-lhe chamar assim, que claro que depois acaba por ser também tático e tudo mais, com o Porto, como o Sporting teve com o Benfica depois na altura, e porque nós também tivemos uma série de 10 vitórias seguidas, ou umas quantas vitórias seguidas contra o Porto ganhava a toda a gente, menos contra o Oliveirense. O Porto recebia o Benfica, ia à Luz, ganhava, recebia o Benfica, ganhava, sempre jogava contra o Oliveirense, não conseguiam, e lá está, era muito por causa dele, era muito por causa do Coleman, que também tinha um pouco disso, era muito por causa do que eles nos conseguiam contagiar a nós, e nós quase que nos transformávamos em Travantes e Colemans, e o Travante conseguiu levar isso para o Sporting, e de facto no Benfica, no primeiro ano, foi basicamente batalhar contra essa superioridade de mentalidade competitiva que eles tinham perante nós. Depois, os anos seguintes, claro, foi difícil, o Porto cresceu também, o Sporting continuou competitivo, mas nós já tínhamos a mentalidade ganhadora incutida, e portanto, mais difícil, menos difícil, fomos campeões, e soube bem também, como é óbvio, mas nunca não tanto como o primeiro. De facto, o primeiro foi aquelas batalhas todas que tivemos contra eles, que as perdemos, que as levámos para casa, que nos consumiram dias após dias, e que depois no final acabámos por sair vitoriosos. Na final contra o Porto, que não sabemos se tivesse sido com o Sporting, como é que teria sido. Mas o Porto acaba por eliminar o Sporting na meia-final, e nós depois defrontamos o Porto na final. Mas lá está, respondendo à tua pergunta, sem dúvida, desses 4, o primeiro. E agora que estávamos aqui também aproveitando estávamos aqui a falar entre o Travante e do Coleman, nas 2 eras da Oliveirense, o que é que tu destacas mais entre os títulos, as equipas que te envolveram, quais eram as suas figuras? Basicamente isso. O que é que tu olhas para trás, quais é que eram para ti, tipo, as figuras mais fortes da equipa? Dos títulos que conquistaste, qual deles para ti foi o mais emotivo também? Começando pelos títulos, também para dar seguimento à resposta anterior, vou-te responder dos títulos que conquistei aqui, o primeiro também, porque acaba por ser o primeiro do clube, acaba por ser, não foi o mais difícil, até porque a final contra o Porto foi limpinho, mas realmente foi um conto de fadas, literalmente, porque não começamos nada bem a época. Lá está, o Norberto entrou,
construiu a equipa, trocámos jogadores, fomos perdendo. Há épocas em que se começa... O Travante quase esteve para ir embora. O Travante esteve para ir embora, o Travante não era o Travante que depois sai, e a equipa também não era a equipa que depois termina, logicamente, e foi todo um processo difícil também. Como é sempre, para tornares uma equipa com mentalidade campeã, tu tens que passar o cabo das tormentas e tens que passar por muito e superar e reagir. E portanto é por isso é que hoje em dia, olhando para trás, uma equipa que começa a época a perder nem sempre é um sinal de que tudo está mal. E por norma, e até no futebol isso acontece muito, em escutadas psicológicas e tudo mais, e eu acredito, e eu isso aprendi com o Norberto. Por vezes eu senti que ele forçava os momentos menos bons, momentos negativos, para ver como é que a equipa respondia, se a equipa se superava, que caráter tinha a equipa. E de facto essa época não começou nada bem. Nós fomos inclusive eliminados da Taça de Portugal numa eliminatória em Ilhavo contra uma equipa do Iliabum que não era nada por aí além, era uma equipa competitiva, jovem, mas que era de meio da tabela. Foi aquela mítica eliminatória com 2 prolongamentos. Exatamente, que nós começámos pessimamente o jogo, mas sempre achámos que íamos dar a volta àquele mais tarde ou mais cedo, porque realmente o Iliabum não era das equipas de topo na altura. Ainda conseguimos chegar ao prolongamento, 2 prolongamentos, mas não conseguimos, portanto ficámos logo eliminados da taça, e isso foi cedo. E de facto foi uma época que não começou nada bem, mas lá está, depois a equipa foi acrescentando coisas, foi melhorando, foi-se conhecendo, foi-se entrosando. O Travante foi melhorando muito, a evolução do Travante nessa época é surreal. Fomos trocando jogadores aqui ou ali, fizemos os verdadeiros ajustes e pronto, e chegamos ao final da época e ganhamos ao Porto, que era um dos candidatos ao título. E que eliminou o Benfica. Que eliminou o Benfica, que também muito forte, que sempre investiu muito bem, com orçamentos sempre grandes. Portanto, a equipa de Porto não poderia ser má e nós ganhámos bem. Eu sinto que ganhámos bem, ganhámos 3-0, ganhámos com alguma margem nos vários jogos. Mas de facto, saber que o clube tem mais de 100 anos de história e ter participado no primeiro título de basquetebol da sua história é muito gratificante. Depois falaste de pessoas que me marcaram, de pessoas fortes. Olha, logo a começar pelo João Abreu. Foi quando eu vim de Ovarense para cá, era a figura do clube e ainda é uma figura do clube, naturalmente, e de facto era alguém com quem eu já tinha partilhado balneário em Ovar. Era alguém que eu sempre acompanhei como referência quando era miudito na formação, e ele já estava a terminar a sua formação e a fazer a transição para os séniores. Portanto, eu comandava sempre com o meu pai, e há vários treinos de vários escalões, podia acompanhar o João Abreu de perto. O meu pai era inclusive diretor da formação e seccionista da equipa dele de júniores. Portanto, o meu pai, um dia eu ia com ele ver os jogos e via o João Abreu jogar. Portanto, realmente o João esteve na minha vida quase sempre. E quando eu chego ao Oliveira de Ovar, ele é a figura, é o capitão. Um jogador inacreditável, mesmo já com as limitações físicas que ele tinha algumas, era um jogador inacreditável, e como pessoa um líder nato. Portanto, logo aí é uma das pessoas que me marcou. E depois foram surgindo, quer portugueses, quer norte-americanos. Eu acho que o que fica realmente aqui no Oliveirense e em muitos clubes, em todos que eu passei senti isso, em Ovar e no Benfica também, e aqui também. Eu acho que mais que os títulos fica depois a família que tu crias, porque realmente são pessoas que te ficam para o resto da vida. Ainda hoje falo com pessoas que joguei há 15 anos atrás. E portanto são essas memórias, essas convivências, o tempo que passas junto, que é muito, as adversidades que ultrapassas, e isso acaba por ficar. Comparando as duas eras
que me perguntavas antes de ter ido para o Benfica e agora, acabo por encontrar essa semelhança, porque de facto quando chego agora ao Oliveirense acabo por encontrar nos jogadores portugueses que cá ficaram, não nos estrangeiros porque são todos novos, mas nos jogadores que cá estão, uma pequena família que está junto há alguns anos e que me recebeu de braços abertos. Inclusive, chegaste a partilhar o balneário com o Bessa, não é? Com o Bessa, exatamente, e o Bessa é campeão também na Oliveirense e portanto foi quase como regressar a um sítio onde já estive e portanto a integração não foi nada difícil. Realmente as únicas coisas que mudaram acaba por ser equipa técnica, que não é a mesma, depois a direção também acaba por ser um pouco diferente, mas pessoas que eu já conhecia há muito tempo, pessoas que conhecem e vivem o basquete da Oliveirense há bem mais tempo do que eu, e depois também o público, que é o mesmo, que me acarinhou mais até do que eu esperava, porque realmente ou eu tinha esquecido, eu não estava já nada habituado a tanta atenção, a tanto carinho. Eu cheguei inclusive a dizer numa das entrevistas que dei recentemente que havia jogos que sentia que tinha jogado mal, porque aqui neste início da época que estava à espera de uma reprovação por parte dos adeptos e tanto dos adultos como das crianças, o carinho que te transmite, independentemente se jogaste bem ou mal, é enorme, é muito, por vezes até é inesperado e isso faz-te sentir muito bem, faz-te ir para casa consolado quando corre mal e mimado quando te corre bem, não é? E, portanto, estas semelhanças e estas diferenças nas duas passagens pela Oliveirense e as pessoas que marcam, que também tinhas perguntado, queria referenciar o João porque, de facto, não é só dessas duas eras, também já vem de trás e depois, pronto, portugueses e estrangeiros, acho que quem passa pela Oliveirense acaba por marcar sempre porque acaba por se fazer parte da família. E ao regressares, o que é que tu viste, o que é que para ti mudou, mesmo a nível do clube e na própria liga em si, o que é que achas que mudou agora depois do teu regresso? Assim, há sempre pequenas evoluções que acontecem, naturais do tempo, não é? Porque estive 4 anos fora, em Lisboa, e há sempre pequenas evoluções que acontecem, quer aqui, quer na maior parte dos clubes. Como te disse, as pessoas que estão agora na direção são pessoas que eu já conhecia há muito tempo e portanto, que conhecem o basquetebol e não sendo as mesmas do que quando eu saí, como o Alder Albergaria, por exemplo, são pessoas que conhecem bem, que percebem disto, que percebem do basquetebol nacional, que sabem o que fazer para tentar combater com equipas com orçamentos maiores e, portanto, claro que a nível de infraestruturas também há sempre pequenos melhoramentos aqui ou acolá. A nível das outras modalidades, hóquei e também no futebol, pequenas diferenças também. Por exemplo, o futebol, quando eu saí daqui, penso que ainda não estavam cá, ainda não era SAD, penso eu, e a estrutura era diferente, o estádio também era diferente. O hóquei, as pessoas também mudaram entretanto, ou seja, vão havendo estas pequenas mudanças. O que é que fica e o que é que se assemelha a de quando eu saí? Lá está, é a forma como as pessoas se comportam, o espírito com que se vive o clube e a entreajuda ou a relação com os adeptos em si. E eu posso dizer que a relação da equipa de basquetebol de hoje com os adeptos é exatamente a mesma que era na altura, boa. Claro que depois, se tu ganhas mais ou perdes mais, naturalmente que traz mais ou menos pessoas ao pavilhão. Eu recordo-me que nas finais aqui em Oliveira o pavilhão estava completamente lotado, não é? Porque é natural, a equipa ganhava muito, havia a hipótese de ser campeã, as pessoas acreditavam realmente que a equipa poderia ser campeã e chamava muito mais gente, e isso é normal e acontece em todo lado, acontece no Benfica, no Porto e no Sporting de igual forma.
Mas ainda assim conseguimos ter um pavilhão nesta altura bem composto. Ainda agora jogámos contra o Benfica e também quando jogámos contra o Porto, o pavilhão estava praticamente cheio. E pronto, e isso é bom de ver, é bom saber que essas pequenas coisas se mantiveram e que te fazem ambicionar pelo menos a mim me fazem ambicionar por coisas boas no futuro. Olha, vou-te agora fazer uma pergunta tanto um pouco complicada. Vou-te pedir um bocado a tua sinceridade. O que é que tu achas entre os dois treinadores, o João Figueiredo e o Norberto? São treinadores diferentes. Primeiro, são treinadores de gerações diferentes. O Norberto já é um treinador de há muito tempo, que já passou muitas ligas, já tem muitos títulos, e o João, um treinador que já com algumas, porque por vezes associamos experiência ao número de anos que desempenhamos a profissão. E por vezes não é só isso que conta. E de facto o João, para além de ter sido um jogador de nível topo, com muito conhecimento, numa posição de base que normalmente requer também muito conhecimento do jogo, é também um treinador que estuda muito. E eles têm várias semelhanças, a começar por isso. São ambos treinadores que estudam muito o jogo, sempre à procura de se atualizar, com ideias muito próprias, que por vezes não acontece, por vezes os treinadores tendem a copiar um sistema daqui ou dacolá. São treinadores que procuram inovar, que procuram soluções, que procuram atualizar, lá está. Claro que têm algumas diferenças, mas acima de tudo realçava a semelhança de mentalidade ganhadora que ambos têm. São dois competidores natos, dois treinadores que querem ganhar a todo custo, e fazem por isso e trabalham para isso, e de facto foi isso que eu encontrei no João. Eu estive muitos anos com o Norberto, sempre me interroguei como seria, passado 9 anos ou 8 anos, 9 anos, não sei quantos foram, com ele, como seria ser treinado por outra pessoa. E de facto o que encontrei no João foi isso, algumas diferenças, mas a ambição, o espírito competitivo, a exigência diária, de manhã à noite, em tudo o que tu fazes. Encontrei isso no João também, como tinha no Norberto, e portanto nesse sentido foi fácil adaptar-me a ele. E agora também no regresso a esta casa, achas que foi o momento certo para voltares, ou já querias ter voltado antes, ou se calhar até ficavas lá mais um ano? Eu não, desde o início da minha carreira profissional, aos 17 anos, que nunca pensei, ou nunca perdi um minuto a traçar o que é que eu gostaria que fosse a minha carreira. Eu nunca pensei que aos 25 gostaria de estar aqui, aos 30 gostaria de estar acolá, nunca. Porque quando eu vou provar aos 17 anos e eu encontro ali uma família, lá está, de tal forma que pensei mesmo que iria acabar a carreira por lá o resto da minha vida. Por circunstâncias alheias a mim, acabo por regressar ao Oliveirense e volto a encontrar e a formar uma família cá, onde penso que vou acabar aqui, porque realmente senti-me muito confortável, gostava muito de estar cá em Oliveira, e que depois acaba por rejeitar vários convites do Benfica, inclusive, porque achava que o projeto aqui no Oliveirense era o suficiente para as minhas aspirações. Eu estava em casa, o projeto era ambicioso, a remuneração era suficiente para o que eu pretendia, e portanto isso para mim era o que chegava na altura, mesmo sendo adepto do Benfica desde pequeno. No que toca a futebol, normalmente tendemos sempre a escolher um dos três grandes, e eu confesso que dos três grandes sempre me aficionei mais pelo Benfica, e ainda assim, se tivesse que acabar na Oliveirense e não jogar pelo Benfica, teria uma carreira incólume. Acabo por ir para o Benfica porque realmente o projeto que me apresentaram, com o treinador que depois acaba por ir também para lá, foi apelativo, porque nem foi pela remuneração em si, que foi basicamente a mesma. E falando agora neste regresso a Oliveira, não sei se foi no momento certo, porque lá está, eu nunca penso nisso.
De facto, a única coisa que pensei em toda a minha carreira foi que gostaria de terminar aos 35 anos, e isso disse-o publicamente há uma data de anos atrás, mas no sentido de que eu gostaria de ter uma segunda carreira após o basquetebol, e sinto que quanto mais tarde a começar, pior será para mim. Eu não quero começar uma segunda carreira aos 40 anos, com miúdos que estão a começar a mesma carreira aos 20 e poucos, a sair da universidade. Portanto, sempre senti que quanto mais cedo acabasse a carreira e começar a carreira de basquetebol e começasse uma segunda, mais fácil seria para mim a adaptação. E, portanto, tinha definido para mim aos 35, sabia que iria chegar bem fisicamente aos 35 anos, que me pudesse permitir jogar mais anos, mas ao mesmo tempo que queria começar essa tal segunda carreira, e disse-o numa entrevista há uns anos para cá. Tanto é que agora, quando regresso ao Oliveira, a mesma jornalista faz-me uma entrevista e questiona-me se realmente este ano de Oliveirense é preparar o término da carreira no fim desta época. Claro que a minha resposta foi que, lá está, eu vejo ano após ano, eu sinto-me muito bem fisicamente, eu jogo tanto ou mais tempo agora que se calhar jogava na altura que vim para o Oliveirense há 7 ou 8 anos atrás, onde dividia 20 minutos por 20 minutos com o João Abreu, e portanto, sinto-me bem fisicamente, sem lesões, que me permite pensar que jogaria mais 2 ou 3 anos, ou se calhar mais, e portanto eu gosto de pensar ano após ano. Se no final desta época eu realmente achar que chegou à minha altura de terminar a carreira, assim o farei. E portanto, respondendo à tua pergunta, se achei que foi a altura certa para voltar ao Oliveira, o que te posso responder é que me sinto muito bem aqui, não que me sentisse mal em Lisboa, porque de facto eu gostei muito de estar em Lisboa, gostei muito que a minha família, que a minha filha tivesse crescido em Lisboa e do que passámos em Lisboa. Se tivesse que passar lá o resto da minha vida, faria de bom grado, mas isso não invalida também que esteja bem aqui, e portanto o que me interessa é o presente. Exato. E tanto eu como a minha família estamos muito bem aqui, e pronto, é o que conta. Ou seja, já estás mais ou menos a expectivar o teu futuro, ou ainda não pensas assim muito nisso? Não penso muito, mas vou simultaneamente tentando, criando bases, preparando, porque sei que será preciso formação profissional. Vou tirando o curso aqui, estou a tirar uma pós-graduação em Data Science, estudei alemão, tenho um mestrado em Economia, ou seja, pequenas coisas, pequenas bases que me podem abrir portas, ou não. Mas que pelo menos que não seja só basquete, e que quando termine a carreira que fique a olhar para o teto e agora o que vou fazer. Portanto, toda a minha vida os meus pais incutiram-me isso, e depois eu individualmente também sempre me tentei auto-incutir esse espírito de continuar a formar, continuar a criar bases para, se um dia acabar a carreira, ou quando um dia acabar a carreira, e se quiser envergar por outra área que não o basquetebol, que não treinador ou que não diretor, que tenha bases suficientes para poder candidatar e concorrer a essa área. E portanto é o que eu tenho feito até isso. É o máximo de que eu penso no futuro, chegar aí. Chegamos a uma certa altura, uma certa idade, é que nós temos que começar a pensar assim um bocado mais à frente. Acho que acaba por ser por aí. As tuas rotinas normalmente são as mesmas? Sempre as mesmas, muito básicas, muito aborrecidas. Eu tenho uma vida mesmo aborrecida. E então, desde que fui pai, aprendes mesmo porque eu gosto mesmo das pequenas coisas. O acordar cedo, o preparar o pequeno almoço, o tomar o pequeno almoço o levar à escola, o comer exatamente o mesmo todos os dias, comer exatamente o mesmo todos os dias, salvo exceções, salvo quando estou com amigos, ou que também não sou estrito ao ponto de não, eu estou aqui a jantar na casa velha, vou jantar exatamente o que jantaria numa terça à noite, como é óbvio, não é assim. Mas, por exemplo, o pequeno almoço, como tomo sempre em casa, como exatamente o mesmo há anos, e continuarei a comer e nunca me fartarei, porque realmente eu gosto eu sou mesmo aborrecido nessas coisas. E portanto a minha vida passa muito por aí, é treinar, é estudar, é estar com a família, lides domésticas, cozinhar, um pouco de tudo. Quando se faz vida de casal, tem que ser dividir as tarefas. Exatamente.
Olha, o que é que tu achas do futuro do basquetebol português? O estado, como é que tu achas, em que estado é que tu encontras a Liga de Clubes atualmente? O que é que falta para acelerar o seu crescimento, nomeadamente a nível de formação? Olha, eu passei literalmente pelos dois extremos do que foi o basquete nacional, porque quando eu começo ali na Nova Arense tricampeã, como te disse, ainda apanhei ali os restos de equipas dos tempos das vacas gordas, vamos chamar assim, onde depois cai a pique, literalmente, as equipas passam para um limite de estrangeiros a 2 ou 3, logo aí reduz a qualidade do campeonato, estrangeiros que recebem, sei lá, muito pouco comparativamente com hoje, portugueses a terem muito destaque porque realmente acabam por ser, e eu usufruí disso, eu havia épocas na Nova Arense em que fazia jornadas duplas, sábado e domingo, a jogar quase 40 minutos ao sábado e quase 40 minutos ao domingo, portanto, eu com 20 anos, 21 anos, ser capitão da Ovarense a jogar 80 minutos num fim de semana, se calhar olho hoje para os miúdos e há muitos miúdos que se calhar não jogam 80 minutos, não sei, eu ia dizer numa época, mas num mês não jogam de certeza. E eu tive essa sorte, que me fez crescer como jogador. E depois as coisas gradualmente vão melhorando, vai aparecendo mais investimento, vai aumentando o número de estrangeiros. Por vezes as pessoas temiam que o aumento do número de estrangeiros podia ser prejudicial para o jogador português, e isso depende sempre do ponto de vista, porque o jogador português tem uma competitividade maior, tem que se profissionalizar, tem que trabalhar mais, tem que dar ao pedal, vamos chamar assim. Automaticamente evolui, cresce, aumenta a qualidade do jogador português, aumenta a qualidade da seleção nacional e, não, curiosamente ou não, Portugal tinha ido a um Eurobasket em 2011, lá está, quando apanha ali já aquelas trutas todas, malta portuguesa que já está em fim de carreira, que viveu o tempo das vacas gordas e conseguiu evoluir no tempo das vacas gordas como jogadores e que fazem ali uma geração muito boa, a partir daí volta a ir só ao Eurobasket agora em 2025, portanto são 14 anos, onde o jogador português teve que evoluir muito. Claro que o aparecimento do Nemias ajuda também a qualidade da seleção, mas não só. E hoje em dia consigo dizer que o futuro do basquete português é risonho. É risonho porque há investimento, há equipas nas competições europeias. Na altura, ter o Benfica, normalmente era o Benfica que ia às competições europeias, era uma equipa na FIBA Europe Cup, que é a 4ª divisão das competições europeias, ganhar um ou outro jogo já era um bom sinal. Hoje em dia temos 3 equipas nas competições europeias, onde o Benfica está na Champions League, que é uma divisão acima, a competir muito bem, a competir contra equipas de ligas muito superiores, ou seja, consegues ver sinais em que o basquete está bem, que há investimento, que pode evoluir. Esta malta da geração que foi ao Eurobasket 2025 pela seleção é malta nova, é malta que pode estar na seleção mais 5, 10 anos, portanto é impossível não dizer que, se as coisas continuarem assim, que o futuro do basquete nacional é muito risonho, e pronto, espero que a Oliveirense consiga acompanhar nesse sentido e que consiga bater com os grandes e andar sempre ali colado aos grandes no futuro também. Isso seria muito bom, não só para o basquete, mas principalmente aqui para a cidade e para os miúdos que estão a crescer aqui na formação, não é? E a nível de formação do basquetebol português? Eu não tenho... O que é que tu notas, o que é que tu vês atualmente? A primeira coisa que me realça é a altura dos miúdos. É uma cena por demais. Pode ser geral, pode ser geracional, mas sinto que uma equipa de sub-18 ou de sub-16 hoje em dia é muito maior. Não sei se há estudos sobre isso, mas em termos de média de altura é uma diferença grande. Se tu olhares para equipas do Porto, na minha altura já eram bem mais altas que as do Oliveirense, mas se olhares hoje em dia para uma equipa do Porto de formação,
de sub-18 são jogadores que podem já competir a nível sénior, não só por capacidade atlética, mas simplesmente por altura. Depois, com muito mais atributos técnicos, e isso já vem talvez da globalização, do acesso à informação que hoje em dia se tem. Hoje em dia qualquer miúdo pode ver vídeos no YouTube, pode se inspirar em jogadores de todo o mundo, pode aperfeiçoar as técnicas sozinho, pode fazer tudo e mais alguma coisa, algo que no meu tempo era impensável, não havia YouTube, não havia telemóveis, não havia nada disso. Portanto, qualquer miúdo hoje em dia sabe passar a bola por baixo das pernas, à volta da cabeça, saltar, dar uma pirueta, porque realmente em termos de atributos técnicos, de jogo, de conhecimento de jogo, tem acesso a tudo e só não o têm se não o quiserem. E isso é outra das coisas que difere muito da minha altura, onde maioritariamente o que se via era futebol. Os poucos jogos de basquete que víamos era talvez na RTP2 ao sábado à tarde. Exatamente. Não sei se talvez dava o NBA Action com o Barroca de vez em quando, mas não havia muito mais informação do que isso. E pronto. Eu lembro-me que as finais com o EPT foram transmitidas pela Sport TV. E se calhar das primeiras. Eu, na altura estive a ver o terceiro jogo, ou não, o quinto jogo da terceira final. Eu estive a ver partes aqui no Salvador Machado, não? Sim. Eu chorei que nem uma Madalena nesse jogo. Nem digas nada. E pronto, e são essas diferenças. Pronto, acho que acima de tudo, e resumindo um pouco a resposta, acho que Portugal se tem aproximado cada vez mais dos países que se calhar na minha altura estavam muito longínquos, e isso depois reflete-se na formação também. Há miúdos que hoje em dia saem para fora para jogar em Espanha, ou vão para os Estados Unidos para os high schools ou para os colleges, e isso aproxima-nos enquanto qualidade competitiva de países como Espanha, Itália, Estados Unidos, coisa que no meu tempo não acontecia nem de longe nem de perto. E pronto, e daí também dizer que o futuro do basquetebol nacional é risonho, porque estamos cada vez mais perto deles. Isso é bom, isso é bom. Olha, e vês-te como treinador de basquetebol no futuro? Foi como eu te respondi há pouco, não é que não me reveja com capacidades para isso, e mesmo até com vontade, não é que eu não tivesse vontade de o ser, porque sinto que tenho experiência suficiente para envergar por essa carreira, sinto que tenho algum conhecimento de jogo. Tudo bem que depois, como treinador, a história é outra, não basta ser um jogador experiente com conhecimento de jogo, que depois quando chegas a treinador facilmente percebes que é outro mundo, mas não é que, ou seja, não é por falta de vontade ou por conhecimento, é mesmo por achar que, ou mesmo por querer envergar por outra área e experimentar uma coisa diferente e ter uma segunda carreira na minha vida. Vivemos só uma vez, tive 30 anos ligado ao basquete e gostava de estar 30 anos ligado a outra coisa que me suscite o mesmo interesse que o basquete me suscitou. Dificilmente isso acontecerá, porque realmente o basquete teve uma importância tal na minha vida que dificilmente encontrarei outra área tão importante como o basquete e com o mesmo significado, com as mesmas vivências, com as mesmas pessoas que o basquete me deu, mas quero encontrar algo parecido e que me desafie, também para não estagnar muito, que me desafie a nível intelectual e a nível diário, porque acho que temos que estar constantemente a evoluir. E gostava de evoluir nesse sentido fora basquetebol. Mas é como eu te digo, não penso muito nisso, não gosto de dizer nem sempre nem nunca, e portanto não te vou dizer aqui nunca serei treinador, mas dificilmente acontecerá. Mudando agora aqui um bocadinho, temos aqui umas perguntas ao Zé deixadas pelos nossos seguidores no nosso canal do Discord. Achas que te vês como um exemplo para as gerações mais novas aqui da cidade, as crianças, os jovens no início da sua adolescência? Achas que te vês como um exemplo de
de atleta, um exemplo de... Opa, sentiste aqueles jogadores da casa, pronto, da cidade, e achas que... Sim, por várias dimensões, nem que não seja pelo tamanho. Eu posso ser um exemplo para algum miúdo que olhe para mim e diga que afinal jogadores de baixa estatura podem ter uma carreira de basquete. Posso servir de exemplo para um miúdo de Oliveira das Meias que olhe para mim e diga, se calhar um miúdo de Oliveira das Meias também pode ter uma boa carreira, uma carreira internacional de basquete. Posso ser exemplo enquanto pessoa, ou pelos valores que defendo, ou pela forma como me comporto com os adeptos, com os colegas de equipa, pela forma de estar. Pelo feedback que tenho, principalmente dos mais novos, não vou negar, sem dúvida que me sinto um exemplo pela forma como eles falam para mim e como olham para mim. É impossível negar, porque realmente percebes à partida que olham para ti como referência, e então este regresso ao Oliveira das Meias tem sido muito gratificante nesse sentido, não é? Para além de todas as entrevistas que me têm aparecido e toda a atenção mediática que nem gosto ou que nem estava habituado e realmente tem acontecido, é também esse tal carinho, não só dos mais velhos, dos adultos que me viram nascer e crescer aqui nesta cidade, mas também dos mais novos que correm na minha direção e que olham para mim como se fosse alguém sobrenatural, e não sou, não é? Mas de facto isso revela que olham para mim como uma referência, e lá está, vou-te dizer a frase que disse há pouco, isso faz-me que mesmo quando perdemos, ou mesmo quando o jogo corre menos bem, me faz ir para casa de coração cheio. E pronto, isso é o mais gratificante de tudo, como eu sempre disse e como eu vou continuar a dizer. Uma pessoa que leva disto é muito mais memórias e pessoas do que propriamente títulos, e essa convivência com os mais novos aqui em Oliveira sempre foi exímia e continua a ser, e tenho sentido muito isso nestes últimos tempos que regressei cá. Isso é muito bom, facilita todo este processo de regresso, de reintegração, facilita muito mais. E achas que neste momento a formação tem condições para criar mais Josés Barbosas daqui para a frente? Muito honestamente penso que tem. Penso que tem sido feito um esforço nesse sentido. Penso que não que antes não se fizesse, mas penso que agora estão a dar continuidade ao trabalho que se fazia na altura em que eu estava cá na primeira passagem, e realmente olha-se para a formação com muita atenção. Escolhe-se treinadores propositadamente e adequadamente para cada escalão, ou seja, há um cuidado redobrado com a formação, porque é o sustento do clube. Há pouco perguntava-me no futuro do basquete nacional, o futuro do basquete também do Oliveirense, e realmente eles é que são o futuro do nosso clube, e ainda bem que se dá essa importância à formação, porque serão eles que mais tarde serão sustento e sairá 1, 2, 3, 5, 10 que poderão alimentar a equipa sénior juntamente com alguns estrangeiros, e quem sabe daqui a 15 anos não estaremos aqui à mesa com alguém que teve uma carreira idêntica, e seria engraçado. E portanto eu penso que há possibilidade, há muitos jogadores bons na nossa formação, há já alguns jogadores referenciados pelas seleções, quer distritais, quer nacionais, e portanto isso diz-me que poderá haver outros jogadores com carreiras muito boas. Pegando ali há bocado naquela questão que eu te perguntei há pouco de como é que tu vês o basquetebol nacional atualmente, como é que achas que se adaptou às mudanças constantes ou seja, como é que o clube vai se adaptando a mudanças constantes que vão havendo na competição, nomeadamente na inscrição de jogadores estrangeiros? É uma luta diária, não é uma luta nada fácil, porque repara,
Em clubes como o Benfica, Sporting e Porto, onde o orçamento realmente é maior e o recrutamento de jogadores estrangeiros é mais fácil, porque realmente o mercado é maior, há mais opções, a qualidade é muita. De facto, clubes como o Oliveirense dependem muito de jogadores ou que são rookies e estão a iniciar a sua carreira profissional, vêm alguns de outro país, mais baratos, como é óbvio, porque estão tal como o Timberlake, não é? Tal e qual, um jogador rookie, primeiro ano fora do seu país, tudo novo para ele, não sei se ele sequer sabia o que era Portugal antes de vir para cá, e chega cá com muita vontade de aprender, muita vontade de evoluir, com muito potencial. E realmente clubes como o Oliveirense dependem disso, dependem desses jogadores, ou então de jogadores que se calhar já andaram em patamares mais elevados, mas que porventura se perderam aqui ou acolá e aproveitam para o Oliveirense como rampa para se relançarem outra vez, que também temos alguns casos este ano, como o McIntosh, por exemplo, que já jogou em Champions League, que é neste momento a competição onde o Benfica está, que é uma competição muito forte, onde já envolve muito dinheiro, e ele jogou a muito bom nível nessa competição e neste momento está no Oliveirense a receber se calhar um quinto ou um sexto que porventura já recebeu. Tal como o Boehm, exatamente, da BBL. porque eles veem que realmente o Oliveirense dá condições e tem infraestruturas e tem pessoas que percebem do jogo e com capacidade para permitir que eles façam uma época, como é óbvio eles vêm para ganhar, porque isso está sempre incutido em jogadores como eles, mas como é óbvio também vêm para tentar depois subir para outros patamares, quer em Portugal, quer em outras competições europeias. E portanto é uma luta constante que clubes como o Oliveirense têm para acompanhar o basquete nacional, para acompanhar os grandes que aumentam o orçamento ano após ano, não é? Porque o Benfica sempre teve orçamentos elevados, mas se compararmos o orçamento do Benfica neste momento ao de há 10 anos atrás, é diferente. Portanto, o próprio Benfica, o próprio Porto, o próprio Sporting evoluem também. E o Oliveirense tem um trabalho redobrado que só é possível com pessoas com competência, quer no staff propriamente dito mais de intervenção direta com os jogadores, quer depois à volta na direção e na presidência também. E pronto, é sempre um trabalho muito mais difícil, mas que os jogadores gostam de ver, gostam de experienciar e gostam de fazer parte porque são superações diárias que te fazem sonhar e que quando depois os superas tem também muito sabor, um sabor se calhar até maior. Olha, Zé, para terminarmos, tens algum arrependimento ao longo da tua carreira? Nenhum. Eu disse-te que nunca tracei nem nunca desenhei a minha carreira quando a comecei, nem antes, nem depois, nunca pensei no que seria a minha carreira, mas olhando agora para os 18 anos que tenho de carreira profissional, tenho exatamente a carreira que se um dia a tivesse desenhado, teria sido assim, porque realmente passei por 3 clubes históricos, passei por 3 ambientes, uns mais familiares que outros, mas onde pude chamar família. Mais a seleção nacional. Mais a seleção nacional, muitas internacionalizações, capitão ou subcapitão em todas elas, e portanto é uma carreira recheada do que realmente eu valorizo, e digo sempre, se eu a terminasse hoje, terminava de consciência completamente tranquila, completamente satisfeito, e de que fiz tudo o que esteve ao meu alcance para ajudar quem representei e quem esteve ao meu lado. E portanto, essa é a maior satisfação para mim nos dias de hoje, mas pronto, simultaneamente há ainda uma ambição de ganhar mais coisas e isso também me tranquiliza, porque um dos meus grandes medos foi que, à medida que a carreira fosse avançando, que chegasse a esta idade e que já não quisesse ganhar mais nada. E a verdade é que eu hoje, com 35 anos, regressando a um clube como o Oliveirense, tenho vontade de ganhar o meu 7º título nacional. Não sei se isso vai acontecer ou não, nem estou aqui a dizer que somos candidatos ao título. O que quero dizer é que vou para o treino diariamente, de manhãzinha, com frio,
onde a vontade de trabalhar não é muita e eu vou com a ambição de melhorar ainda, porque acho que é sempre possível melhorar, com possibilidade de, se tivermos que ser campeões nacionais, que não seja pela minha falta de trabalho. Portanto, vou estar aqui a dar no duro e a contagiar quem me rodeia, que se houver essa possibilidade nós vamos estar preparados para isso. Se não der, mérito a quem venceu, que assim seja. E pronto, Zé, ficamos por aqui. Um agradecimento a toda a nossa parte por este bocadinho. Foi rápido, passou, foi uma boa conversa. Aproveitar também para deixar mais uma vez o agradecimento ao restaurante Casa Velha pela cedência do espaço, agradecer também ao Oliveirense Basquetebol pelo apoio cedido durante este tempo e por nós ficamos também por aqui. Em dezembro teremos mais uma vez o nosso podcast normal do Estado da União, onde iremos abordar as 3 modalidades que fazem parte do nosso clube. Obviamente que se houver alguma notícia que seja mais importante e que possa envolver o ciclismo, o pádel ou a natação, será também aqui falada e discutida. Por isso, até dezembro e continuação de uma boa noite e um abraço a todos lá para casa.